Esta viagem começa na costa da Normandia e na praia de Omaha, o lugar de conflito mais sangrento durante o dia D na Segunda Guerra Mundial. Seguindo a oeste, através da península do Cotentin, o destino seguinte é Granville, uma cidade medieval fortificada. Abaixo, em uma ilha perto da costa, fica o Monte Saint-Michel, com um mosteiro medieval que atraía monges peregrinos da Europa inteira. A parada seguinte é Ouessant, na ponta oeste da Bretanha, onde faróis icônicos protegem as movimentadas rotas marítimas há centenas de anos. Depois de conhecer o mistério das 3.000 pedras neolíticas do lado de fora da pequena Karnak, a jornada acaba em La Trinité, a famosa cidade portuária que atrai marinheiros do mundo todo para seus litorais. Este trecho de 580 quilômetros da costa da Normandia serve desde sempre como uma fronteira natural entre a França e a Grã-Bretanha. Infelizmente, estas praias douradas ainda guardam lembranças de batalhas sanguinolentas. Depois da conquista normanda da Inglaterra, este litoral passou por conflitos constantes durante 8 séculos, culminando nos desembarques do dia D da Segunda Guerra, que tinham como objetivo libertar a França da ocupação nazista. A cabeça de ponte do lado de fora de Arromanches foi um dos lugares onde os aliados desembarcaram em 6 de junho de 1944. Em apenas um dia, 300.000 tropas britânicas chegaram, e mais 2,5 milhões de soldados vieram nos 100 dias seguintes. Os aliados descobriram que só havia 10 dias no ano inteiro adequados para um desembarque maciço. Durante a convergência de uma lua cheia para iluminar o caminho das forças aéreas com uma maré alta, para que as águas estivessem as mais profundas possíveis e as forças terrestres pudessem atravessar. Foi aqui que o porto Mulberry foi utilizado. Seus restos ainda podem ser vistos. O porto era uma série de diques, ensecadeiras e píeres flutuantes construídos na Inglaterra e levados até o outro lado do canal. No dia do ataque, as peças se juntaram e Mulberry tomou a praia inteira. Dwight D. Eisenhower, comandante da invasão aliada, achou necessário encher a costa o mais rápido e com a maior força possível para fazer bom uso do elemento surpresa. O resultado foi o maior ataque anfíbio da história. Hitler esperava uma invasão desse tipo e mandou construírem o que ficou conhecido como a Muralha do Atlântico, uma série de torres armadas erguidas nos penhascos, com arame farpado e minas espalhadas pelas praias. Alguns historiadores acreditam que o líder alemão teria conseguido conter a invasão se tivesse seguido o conselho de seus generais e colocado mais tanques à beira-mar. Hitler não deu ouvidos aos seus oficiais, por acreditar que o ataque inimigo viria do Estreito de Dover. E continuou com essa ideia até mesmo após o início da invasão aliada na Normandia. Descendo a costa, o destino seguinte é Port-en-Bessin. Esta cidade de pescadores, de 2.000 habitantes, está posicionada entre as praias usadas no desembarque das 2 maiores forças invasoras no dia D. Ela também foi importante imediatamente após a chegada dos aliados, servindo como a ponta de um oleoduto de combustível que atendia a tropas e veículos. Esta é a praia de Omaha, onde mais de 300.000 soldados americanos desembarcaram no dia D. Devido a uma série de reveses, esta foi a força que mais sofreu perdas na invasão. Um porto improvisado foi totalmente destruído por uma tempestade antes da chegada.
Então os soldados desembarcaram na água, se tornando alvos fáceis para os atiradores alemães. Além disso, as defesas inimigas estavam 4 vezes mais fortes do que se tinha antecipado. Este cemitério foi fundado por forças americanas em 8 de junho de 1944, 2 dias depois da invasão. A terra foi concedida aos Estados Unidos pelo governo francês sem custos nem impostos. Aqui estão os túmulos de 9.387 soldados que morreram nos dias 6, 7 e 8 de junho. A maioria dos mortos estão entre os primeiros soldados a terem chegado, cujo objetivo era enfraquecer o perímetro de defesa e facilitar o acesso às tropas que ainda desembarcariam. Apesar do número alto de mortos, a perseverança desses primeiros soldados resultou na conquista de 2 pontos isolados que permitiam o acesso ao interior. As defesas alemãs acabavam em frente à praia. Então, uma vez infiltradas, as forças aliadas só precisavam atacar o resto da base. Casamatas nos penhascos do Point du Roc estavam situadas entre as praias de Omaha e Utah, 2 importantes pontos de desembarque do dia D. Então, tinham importância estratégica. 225 soldados escalaram o penhasco de 30 metros com ganchos e cordas e atacaram estas plataformas. Apesar da falta do elemento surpresa, a pequena força conseguiu conquistar as casamatas. Mas quando os reforços chegaram, apenas 100 dos invasores iniciais sobreviveram. Na margem esquerda do estuário do Rio Douve, a praia de Utah foi o ponto mais ocidental de desembarque das tropas no dia D. Em contraste com as batalhas em Omaha, houve pouca resistência aqui. Dos 20.000 homens que chegaram, só 300 foram mortos. A natureza ajudou essa missão, empurrando a embarcação para 2 quilômetros de distância do alvo pretendido, a um lugar onde a praia era menos fortificada. Graças a isso, os soldados pegaram os alemães de surpresa e conseguiram encontrar os 13.000 paraquedistas que lutavam do interior em direção à costa. Agora, atravessando a península do Cotentin, a próxima parada é a cidade de Granville, situada na baía do Monte Saint-Michel. O Canal da Mancha é conhecido por marés fortes e ventos traiçoeiros, mas este antigo vilarejo de pescadores está protegido e serve como um centro importante para quem atravessa o canal. Mas antigamente, sua proximidade com a Inglaterra fazia com que o lugar fosse palco de batalhas constantes. Os ingleses fortificaram o vilarejo durante a Guerra dos 100 Anos, e Granville trocou de mão algumas vezes, até que finalmente foi declarada território francês. A parte elevada da cidade ainda está cercada pelas muralhas originais, usadas para resistir a muitos sítios sanguinolentos. Seguindo pela costa, fica o famoso Monte Saint-Michel. Este ilhote rochoso fica a 1 quilômetro do continente e tem uma população de 44 pessoas. O mosteiro data do século VIII e é dedicado ao arcanjo Miguel, que é considerado responsável por mandar Lúcifer para o inferno. Era um lugar de peregrinação popular para monges na época medieval, mas para chegar lá, era preciso atravessar a passarela durante a maré baixa. Por conta disso, o local ganhou a alcunha de Saint-Michel em perigo do mar. O mosteiro ganhou muita riqueza no século XI ao se aliar com o futuro Guilherme I em sua conquista da Inglaterra.
A partir disso, foram construídos os edifícios nos arredores, os claustros e a abadia. Este local e a baía que o cerca são patrimônios mundiais da humanidade, atraindo mais de 3 milhões de visitantes por ano. As marés aqui são imprevisíveis e velozes, e Victor Hugo já comparou as águas a um cavalo em ágil galope. A baía do Monte São Michel é famosa por ostras e mexilhões. Cruzando a fronteira e deixando a Normandia para trás, a jornada segue para a cidade de Cancale, conhecida como a capital da ostra da Bretanha. Luís XIV mandava entregar ostras deste lugar em Versalhes no século XVIII. Ele gostava tanto dos frutos do mar da região que ordenou uma campanha de proteção ao lugar para regular a dragagem a fim de manter o estoque natural em um suprimento constante. 15 mil toneladas de ostras são produzidas aqui por ano. Perto de Cancale fica a ilha de Rimans. Um forte marítimo foi construído lá no século XVIII para proteger o lado oriental da baía do Monte São Michel. O Marquês de Vauban, um dos engenheiros mais ativos do iluminismo francês, é o responsável pelo projeto da fortificação. A ilha e suas estruturas estão à venda. A riquíssima história da Bretanha, começando pelos colonizadores neolíticos e passando pelos celtas, romanos e gauleses, atrai muitos turistas. Mas talvez os aspectos que mais agradem sejam o clima moderado e as praias lindas. A única reclamação comum é sobre a chuva. Mas os habitantes locais têm uma resposta. Na Bretanha, só chove nos idiotas. Seguindo pela costa, a próxima visita será ao Forte de Guesclin. Ele foi construído em 1026 e sua estrutura original tinha 3 torres e uma masmorra. Conquistado pelos ingleses 200 anos depois, o forte mudou de dono inúmeras vezes. Durante o Iluminismo, o onipresente Marquês de Vauban reforçou o complexo com uma medida contra invasões inglesas. O forte foi usado pelos alemães durante a Segunda Guerra. Mas depois disso, ele foi abandonado. Hoje em dia, ele está restaurado e aberto para visitação durante o verão. A cidade fortificada de Saint-Malo foi construída em um ilhote rochoso na desembocadura do estuário do rio Rons. A posição estratégica foi ótima para a cidade, porque lhe garantiu o controle do comércio marítimo e fluvial que seguia para o interior. Em 1590, a cidade se declarou uma república independente. O lema deles era: nem francês, nem bretão, eu sou corsário. Isto não durou mais do que 4 anos, mas bastou para os habitantes ganharem uma reputação de rebeldes. Grande parte de sua riqueza do século XVI ao XVIII veio de intrépidos pescadores que atravessavam o Oceano Atlântico e iam atrás de bacalhau em Terra Nova. O comércio com a Inglaterra e o continente americano também floresceu. Mas a riqueza do assentamento não vinha só da pesca e do comércio. O negócio mais lucrativo veio dos ataques e saques corsários a navios britânicos e holandeses que tinham a bênção do rei da França. Hoje, os dias de pirataria estão muito distantes. E o porto de Saint-Malo agora ganha a maior parte de sua riqueza com os milhões de visitantes que recebe da Inglaterra e do resto do mundo. Subindo o estuário, encontra-se a usina maremotriz do Rons. Com 330 metros de comprimento e usando uma série de turbinas reversíveis para extrair energia das marés de todos os sentidos, esta foi a primeira usina do tipo construída em 1966. A falta de combustíveis fósseis e gás natural na França
forçaram o país a pensar em soluções de energias renováveis muito antes do resto da Europa. Agora a jornada segue do trecho mais ocidental da Bretanha até o pequeno arquipélago de Bréa. Ele é ocupado desde o período Neolítico, quando as ilhas individuais eram apenas uma série de picos ligados por vales. Mas quando o nível do mar subiu ao redor do arquipélago, permitiu que as águas da corrente do Golfo passassem, criando um agradável microclima. Em Bréa faz mais calor do que no continente, e plantas subtropicais mais comuns no Mediterrâneo, como palmeiras e eucaliptos, conseguem florescer aqui. Bréa foi um cobiçado ponto militar estratégico durante centenas de anos, o que causou cercos e invasões ao longo de sua história. Seus muitos ocupantes criaram uma paisagem com um passado muito rico. Antigas construções de pedra e outras relíquias são encontradas junto de habitações mais modernas. As ilhas têm uma população de aproximadamente 500 pessoas, mas atraem muitos visitantes. Fica a apenas 16 quilômetros e uma curta viagem de barca da cidade mais próxima, Pampol. Graças ao comércio e à demanda de bacalhau da parte dos portugueses, os pescadores de Pampol eram os mais fortes e aventureiros da França, junto com os de Saint-Malo. Eles faziam expedições perigosas à Islândia e à Terra Nova, que na época tinham o apelido de Ilha do Bacalhau. Como o nome indica, suas águas estavam repletas desse cobiçado peixe. Associações e ligas foram criadas graças ao desenvolvimento da indústria. E havia tanto dinheiro envolvido que os reis da França e da Inglaterra começaram a cobrar impostos sobre a venda do bacalhau. Agora, na região mais a sudoeste do Canal da Mancha e no limite sul do Mar Celta, fica um corpo de água notório por ser traiçoeiro. Mas apesar de sua reputação, mais de 50 mil navios passam por aqui todo ano. Então é compreensível que o trecho exija poderosos faróis. Construído na ilha de Ouessant, o CREAC tem uma das luzes mais fortes do mundo, com um alcance de 300 quilômetros. Erigido em 1863 e eletrificado em 1888, ele vigia esta rota marítima há 150 anos. Mas apesar de um farol tão forte assim, acidentes sérios já ocorreram. O mais notável é a tragédia do Drummond Castle. 250 passageiros morreram quando o navio bateu em rochas e naufragou em 1896. Poucos anos depois, em 1911, o farol de La Jument foi construído a 300 metros da costa. Mas ele só foi atingir fama mundial após décadas. Durante as violentas tempestades de 1989, o fotógrafo Jean Guichard capturou um momento singular que conquistou a imaginação do público do mundo todo. O que deixou a foto interessante foi a diminuta figura do faroleiro em pé na base, sem ver a onda colossal arrebentando atrás dele. Felizmente, o homem sobreviveu e a fotografia se tornou uma das imagens de farol mais reproduzidas da história. Por mais traiçoeiras que estas águas sejam, elas serviram como uma passagem essencial para forças armadas e comerciantes desde a época medieval. Cidades portuárias cresceram ao longo da costa, mas poucas foram tão estrategicamente vitais como Brest. Hoje, sua base naval tem uma rígida zona de exclusão para aeronaves civis, mas sua importância para a guerra data de muitos séculos atrás. Esta reputação fez a cidade sofrer muito na Segunda Guerra.
Os alemães usaram Brest como uma base para submarinos. Então, foi uma das regiões mais bombardeadas da França. A Alemanha pagou indenização para os cidadãos pobres e desabrigados de Brest depois da guerra, e a cidade ainda é um centro naval importante para os franceses. Na ponta do porto de Brest, na desembocadura do rio Elorn, ficam as pontes de Plougastel e Irouaz. A ponte estaiada em primeiro plano, Irouaz, foi construída no fim dos anos 1990 para suplementar a de Plougastel em arcos vista no fundo. Esta ponte mais antiga, feita nos anos 1930, é usada por pedestres, ciclistas e veículos mais lentos. No caminho até o próximo destino, a viagem se aprofunda na Bretanha. Uma das regiões francesas com o maior cultivo de legumes, ela também é famosa pela produção de uísque, cerveja e hidromel. Esta é a cidade de Concarneau. É um dos portos de pescaria mais importantes do país. Mais de 100 mil toneladas de atum são pescadas por ano de barcos zarpando daqui. Além da pescaria, a criação de fábricas de conserva e empresas de construção de barcos foram incentivadas pela Revolução Industrial e continuam a ser muito importantes para a economia local. O que mais chama a atenção aqui é a ville, ou povoado fortificado, ao redor do qual o resto da cidade se espalhou quando cresceu. As muralhas foram erguidas no século XIV e já expulsaram invasores inúmeras vezes. O povoado dentro delas é completamente diferente do resto da cidade, porque tem ruas estreitas, restaurantes e lojas de antiguidades. Ainda na costa sul da Bretanha e nos arredores de Carnac, estão campos com estruturas megalíticas. Acredita-se que elas tenham sido construídas por povos anteriores aos celtas 6.000 anos atrás, mas ninguém tem certeza de seu propósito. Alguns pesquisadores insistem que essas 3.000 pedras estão alinhadas na direção do sol nascente durante o solstício de verão. Outros acreditam que são como lápides, memoriais erigidos em lembrança aos mortos. Segundo uma teoria polêmica, as pedras foram construídas onde haveria falhas geológicas sísmicas na época neolítica. Uma lenda local que não tem muito apoio científico insiste que as estruturas são os restos de uma legião romana que virou pedra graças à magia do mago arturiano Merlin. Recolocada em uma posição vertical por Zacharie Le Rouzic em 1900, esta estrutura se chama Gigante e mede 6,5 metros de altura. Finalmente, voltando ao litoral bretão, esta viagem chega ao seu último destino. A leste das pedras fica o cais de La Trinité-sur-Mer. A cidade é renomada por suas tradições de iatismo e competições de vela. O porto flutuante fica no fundo de um estuário com espaço suficiente para acomodar as embarcações que chegam aqui do mundo todo. É um lugar bem pitoresco para encerrar esta jornada.